a gente tem que estar sempre pensando em performance, pensando em evitar o retrabalho. Por mais que nossa base seja pequena hoje, a gente tem que pensar um pouco para frente no sentido de usar as melhores práticas, evitar etapas que consumam muita memória, que demorem muito para carregar. Isso é uma coisa que a gente tem que estar em constante preocupação. Então, é importante a gente entender mais ou menos como é que o Power Query funciona. Eu vou voltar aqui, vou pegar aqui uma etapa, vou aqui no editor avançado, e o que é que você vai observar? Que ele tem aqui um let, depois ele vai trazer uma série de etapas, que são justamente essas que estão aqui do ladinho, e no final ele pede para retornar uma etapa, a personalizar adicionado, que é, digamos assim, o final, o que a gente quer da nossa consulta. O let, ele vai indicar a descrição das etapas, que a gente poderia chamar, de certa forma, de variáveis. O in, ele vai servir para indicar que o que é que eu quero retornar, qual o resultado esperado que eu quero da minha consulta. Dentro do let, nós podemos ter vários conjuntos de let e de in. Então, a gente pode declarar variáveis dentro de uma variável, dentro de uma etapa, por exemplo. Fazendo analogia com DAX, o let é como se fosse o var, que a gente vai declarar a variável, e o in é como se fosse o retorno, que a gente coloca lá para dizer para o Power BI o que é que a gente quer que retorne. Bom, então, aqui no Power BI, eu criei duas consultas. Elas fazem a mesma coisa, mas elas fazem uma abordagem diferente. Vamos olhar aqui essa coluna personalizada. Aqui, basicamente, é uma consulta de chamados. Eu dei um ID para o chamado, coloquei o horário de início, o horário de término, e eu quis classificar esse chamado de acordo com o tempo de duração dele. Se fosse até 5 minutos, excelente. Menor que 10, ótimo. Menor que 15, regular. Menor ou igual a 20, ruim. E se ele fosse mais que 20, era para ser considerado péssimo, que não conseguiu ser objetivo, vamos dizer assim, no chamado. Para fazer isso, eu usei o duration.totalMinutes para fazer o quê? Eu quero saber quantos minutos do quê? Da subtração do término da chamada, do horário de término, que é um date time, menos o horário de início. E aí eu quero ver a quantidade de minutos em que ele está enquadrado. Quando ele foi excelente, perfeito. Ele fez esse cálculo, ele comparou se era menor ou igual a 5 e ele parou. Só que, se ele não foi excelente, ele vai para o ótimo. Aí ele vai fazer esse cálculo novamente, comparar e trazer o resultado. Se ele for ruim ou péssimo, ele vai fazer o cálculo, teoricamente, 4 vezes antes de retornar o resultado. E com isso, você está consumindo RAM, está consumindo processador, isso daí pode ajudar a pesar. Então, o que é que a gente pode fazer de solução para isso? Eu posso pegar, e em vez de calcular 4 vezes, eu trago aqui um let, eu vou colocar uma etapa, eu coloquei aqui como V tempo de ligação, pedi para ele fazer aquele mesmo cálculo que ele fazia lá, só que ele vai fazer o quê? Guardar esse resultado na memória, vamos dizer, no espacinho da memória ali. E aí depois eu vou fazer o meu comparativo na V-classificação, comparando se esse valor, que já está ali armazenado, já está paradinho, ele é menor ou igual a 5. Se for excelente, aquele mesmo valor é menor ou igual a 10, sem precisar ficar recalculando várias e várias vezes. Então, e aí depois é só colocar o meu in e pedir o que é que eu quero de volta. Eu poderia, inclusive, fazer todo esse cálculo aqui, que eu coloquei como V-classificação, aqui embaixo. Não tem problema também. Mas qual é a ideia que eu quero que vocês tenham em mente? E aí eu vou voltar aqui. Primeiro, isso não significa necessariamente mais rápido. O Power Query tem um motor, uma inteligência por trás dele, que ele tenta otimizar as etapas,
para tentar calcular mais rápido. Então, não é porque eu peguei 10 etapas, coloquei aqui dentro do LET, que isso vai tornar a minha consulta mais rápida. A gente tem que tomar esse cuidado. Onde é bom usar ele? Sempre que você tiver cálculos repetitivos, que você tenha que calcular mais de uma vez uma determinada coisa. Então, isso serve. Se você quer organizar o seu código também, usar o let win também pode ser uma boa pedida. Porque aí você poderia colocar, tipo assim, renomear a etapa para calculando a classificação. E tudo que tem a ver com aquilo, você concentra ali naquela etapa. Seria também uma possível boa prática. Qual o lado ruim? Quando você coloca um let dentro de outro let, essa etapa ela não fica visível, então você não está vendo aqui as variáveis. Então, para você inspecionar, às vezes é um pouquinho ruim. Mas é um artifício, uma coisa que você pode usar e que vai ajudar você bastante no seu desenvolvimento.